Oi, pessoal, tia Daniela de novo aqui. Nós agora vamos começar a aprender a trabalhar, né? Porque eu sei que vocês já aprenderam isso nos outros anos, com certeza. Mas nós vamos começar a trabalhar esse ano com pronomes pessoais, que vocês já viram em outros anos. Vocês sabem que eu gosto sempre de começar a explicar pelo nome, né? Por que será que é pronome? Na palavra pronome, a gente tem a palavra nome, ó. Porque os pronomes podem substituir nomes, podem substituir substantivos em textos. E por que são pessoais? Porque eles se relacionam às pessoas do discurso. Como assim, tia? O que é discurso? Pessoas do discurso. O discurso é uma situação de comunicação. Nós, no nosso dia a dia, nós vivemos nos comunicando, né? Nos comunicando, conversando com as pessoas. E vocês, né? Nós utilizamos no nosso dia a dia vários pronomes pessoais. Eu tenho certeza que vocês sabem usar o pronome eu. O tu a gente quase não usa, daqui a pouquinho eu falo dele. Vocês sabem usar o pronome ele, vocês sabem usar o pronome nós, vocês sabem usar o pronome eles. O vós e o tu a gente quase não usa, tá? Mas eu vou explicar daqui a pouquinho. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, que eu não coloquei aqui, né? Pode ser no masculino ou no feminino, ele ou ela, nós, vós, eles e elas. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente continua. Vamos continuar? Agora nós vamos observar os pronomes pessoais do caso reto em frases, tá bom? Pronomes pessoais do caso reto. Então nós vamos observar um por um, ó. O eu, o tu, o ele. Primeiro esses daqui de cima, que são os pronomes pessoais do caso reto, que estão no singular. Lembra que eu falei que eles são as pessoas do discurso? As pessoas que estão conversando, né? O discurso são as situações de comunicação que a gente utiliza no nosso dia a dia, várias vezes por dia. Então, aqui na primeira situação, eu tenho o pronome eu, né? Representado por esse rapaz, né? Por essa figura de um rapaz. O eu é a primeira pessoa do singular. É o pronome pessoal do caso reto de primeira pessoa do singular. É quem fala. É quando a gente fala sobre a gente mesmo. Então, esse rapaz, ele está falando e ele pode estar fazendo uma declaração. Ele pode estar falando assim, ó, eu gosto de vocês. Ou ele pode falar várias coisas. Ele pode falar, eu vou sair, né? É quando a gente usa o eu, quando a gente fala alguma coisa que aconteceu com a gente mesmo, ou que a gente vai fazer o que aconteceu com a gente, tá? É singular por quê? Porque quando eu falo eu estou dizendo só sobre mim, então faz parte do singular. Eu fiz alguma coisa sozinha, ou alguma coisa que eu gosto, tá bom? Então, é a pessoa que fala, é quem fala. Bom, num discurso, numa conversa, numa situação de comunicação, a gente pode estar presenciando ali, ó, duas pessoas conversando, né? Então, aqui a gente tem outras duas pessoas conversando. Quem está falando é esse de blusa verde. Ele está falando com um amigo. Então, ele vai usar o pronome tu, que é aquele que eu falei que a gente quase não usa. No lugar do tu, a gente usa muito você. Mas aqui eu vou apresentar o tu, né, para vocês saberem mais ou menos como é. Vocês podem ver esse tu em alguma poesia, em algum texto mais antigo, em algum texto formal, mas no nosso dia a dia, nas situações de comunicação do dia a dia, a gente quase não usa. Mas eu vou apresentar como é. Então, quem é o tu? É o pronome pessoal do caso reto, que se relaciona, né, que se corresponde à segunda pessoa do singular. E é a pessoa com quem se fala. Então, esse rapaz de blusa verde está falando com um amigo. Então, ele vai chegar para o amigo, aí eu coloquei aqui uma frase, né? Ele pode estar perguntando para o amigo, tu gostas de sorvete? Né? Então, quem é o tu? É a pessoa com quem se fala, tá bom?
Vocês perceberam que é um jeito diferente de eu falar? Tu gostas de sorvete? A gente não usa o tu no dia a dia, a gente usa o você. E aí a gente não vai falar você gosta de sorvete, a gente fala assim, você gosta de sorvete, né? Mas o tu existe, tá? Então o tu, segunda pessoa do singular, com quem se fala. E o ele? O ele é a terceira pessoa do singular, é de quem se fala. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente fala de alguém, né? A gente conversa falando de alguém, de uma terceira pessoa. Então aqui, ó, nós temos 3 pessoas. Esse de blusa amarela é quem está falando. Ele está falando com esse rapaz aqui, tá bom? Esse de blusa verde é o alvo da fofoca. Só que ele está muito perto, né? A tia não conseguiu nenhuma imagem em que o ele estivesse longe. Geralmente, quando a gente usa o ele, a gente usa para falar de uma terceira pessoa. Então, essa terceira pessoa, geralmente, assim, quando a gente está conversando, assim, né? A gente usa para falar da terceira pessoa, ela não está tão próxima. Mas vamos imaginar a seguinte situação. O rapaz de blusa amarela está conversando com o amigo sobre uma terceira pessoa, que é o de blusa verde. Vamos imaginar que ele não está tão próximo. Aí ele falou para o amigo, né? Então, esse aqui é o tu. Está falando sobre ele. Tá bom? Ele pode ter falado assim, ó, feito uma fofoca, né, para o amigo. Ele pode ter falado assim, Paulo está apaixonado, ele gosta de Maria. Tá bom? Então, vamos imaginar que esse é o Paulo e o de blusa amarela está conversando com um amigo. Ele pode falar assim, fiquei sabendo de uma nova, o Paulo está apaixonado, falando com esse aqui. Ele gosta de Maria. Então, esse ele é a nossa terceira pessoa do singular, é de quem se fala. Perceberam que aqui em cima a gente só tem pronomes do singular? Eu, quem fala, primeira pessoa, tu, segunda pessoa do singular, com quem se fala, terceira pessoa do singular, ele, de quem se fala. Agora vamos lá. Para cada pessoa aqui do singular, a gente tem uma pessoa lá que se relaciona no plural. Por exemplo, ó, o eu é a primeira pessoa do singular, não é? A gente tem a primeira pessoa do plural, que é o plural do pronome eu. Se eu faço alguma coisa sozinho, eu vou usar o eu. Mas digamos que eu vá fazer alguma coisa com os meus amigos. Eu não vou fazer sozinha, eu vou fazer com os meus amigos, né? Então eu posso falar assim, ó, nós iremos passear. Eu não irei passear sozinha. Ó, vou usar agora o nós. Nós iremos passear. Então o nós é o plural do pronome eu. Tá bom? Também é a primeira pessoa do plural. Também é quem fala. Eu estou declarando alguma coisa que nós vamos fazer. Nós iremos passear. Tá bom? Então, continua sendo primeira pessoa. É quem está falando. Só que está no plural. Se eu pedir para vocês assim, qual é o plural do pronome eu? Vocês vão saber qual é o pronome o quê? Nós. Tá bom? E agora o vós. O vós é a segunda pessoa do plural. Ah, e quem é a segunda pessoa do singular? Não é o tu? Muito bem. Então, o vós é o plural do pronome o quê? Tu. Tu não é a pessoa com quem falamos, né? Com quem se fala? Se eu estiver conversando com 2 pessoas, eu não vou chamar de tu. Estou conversando com as 2, então eu vou chamar de vós. Só que o vós é um pronome que a gente quase não usa. Então, no lugar do vós, a gente geralmente usa o quê? Vocês, né? Mas vamos ver como é que seria com o vós. Segunda pessoa do plural, com quem falamos. Vós gostais de sorvete? Viu que fica um jeito diferente de falar, parece um jeito mais apurado, mais formal. O formal é quando a gente fala com pessoas que a gente não tem muita intimidade, ou quando é uma situação assim de trabalho, entendeu? Que vem alguém assim superior, uma situação de formalidade, que tem alguém superior a nós, que a gente tem que mostrar que sabe falar muito bem, tá bom? Ou então até de brincadeira. A gente pode chegar para um amigo e falar assim, vós estáis bem hoje? A gente pode fazer uma brincadeira com um colega, tá bom? Então aqui eu trouxe um exemplo. Vós gostais de sorvete? Então ele está perguntando para os 2. Ele pode estar até brincando. Eu tenho uma grana aqui, eu estou com uma grana. Vós gostais de sorvete? Vamos à sorveteria? Entendeu? Tá bom? Então vós é o plural do
tu, pessoas com quem falamos, mas de um jeito mais apurado de falar. No lugar do vós, geralmente a gente usa o vocês. Vocês gostam de sorvete? Ficaria uma maneira bem diferente de falar, bem diferente dessa aqui. E quem são eles? As pessoas de quem falamos. É o plural de quem? Ele, né? Pode ser eles ou elas. Se são as pessoas de quem falamos, é a terceira pessoa, só que a terceira pessoa do plural, tá bom? De quem falamos. Ó, aqui ele não disse para o colega? E ele gosta de Maria, Paulo está apaixonado, ó, falando para o colega. Ele gosta de Maria. Aqui, ó, o Paulo vai sair com a Maria, né? Faz de conta que eles não estão tão perto. Aí ele vai falar assim com o colega. Eu não disse que ele estava apaixonado? Ó, eles vão sair, tá bom? Então, o eles é o pronome que representa a pessoa de quem se fala. Só que está no plural. Então, terceira pessoa do plural, tá bom?